RFI Convida. Maria Paula Carvalho. Olá, hoje a gente recebe aqui na RFI em Paris o Alberto Pereira. Ele é artista visual, um comunicador social, como ele mesmo se apresenta, designer gráfico e é especializado em colagens, arte de rua e está de passagem pela Europa, passou por Barcelona, fez alguns trabalhos em Montpellier e agora está aqui em Paris antes de seguir para Londres. A gente trouxe ele para conversar um pouquinho sobre esse trabalho que tem, né, uma forte crítica social, questões de classe, racismo. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes do teu trabalho. Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, oportunidade, enfim, de falar sobre, né? Eu acho que, especificamente sobre o trabalho, sobre as colagens e sobre o que é, né, fazer esse trabalho com colagem e na rua, especificamente, acho que por ser um espaço, né, de arte urbana e de estar nesse trânsito de atravessamento do que é a cidade do que as pessoas, né, acabam ali sem perceber, né, andando e acabam se deparando com uma obra, né? Não tem como não ser um reflexo da sociedade, não tem como eu não falar sobre questões que tangenciam, né, o que é classe, o que é racismo, porque é a pele que eu visto. E observações, né, observações do que é esse mundão, né, que a gente vive. E é feito na rua e é feito com colagem porque eu vejo como um remix das coisas, como tem gente que sampleia música. Eu entendi que a minha maneira de me comunicar seria sampleando imagens. Como é que você escolhe os lugares e são autorizados esses lugares ou é um pouco como o Banksy, que simplesmente cola os cartazes? Olha, muitas vezes não são autorizados, mas o que acontece é que as cidades, elas têm, né? Cada cidade tem uma lei municipal, em algumas cidades tem espaços que são determinados para prática de arte urbana, ou arte pública, enfim. E outros, infelizmente, não. Então, eu acho que de fato uma disputa de direito à cidade, assim, porque quando a gente passa na rua, a gente não escolhe ver a propaganda que hoje em dia tá no trem, tá no metrô, tá no elevador, tá no rodapé da calçada. Então, por que não pode ter um espaço para arte também? Então, acho que de fato, eu acho que o artista que faz arte pública, ele ao mesmo tempo que ele faz um carinho na cidade, ele machuca também. Então, é mais ou menos isso. Fala um pouquinho aqui da tua história, tua bio, né? Biografia. Nasceu no Rio de Janeiro, cresceu entre Niterói, Rio, Brasília e Angra dos Reis. Você faz uma pesquisa artística que se baseia na colagem, mas também na semiótica, né? Em composições digitais e jogo de palavras, e essa coisa do lambe-lambe, que muita gente eu acho que não conhece, mas que é justamente esses pôsteres artísticos, né, colados em áreas urbanas, como a gente está falando, mas que remetem um pouco aos antigos fotógrafos lambe-lambe. Explica pra gente. Curiosamente, no Brasil a gente usa esse nome, né, de lambe-lambe, mas por aqui, ou em lugares, enfim, que falam espanhol, ou é pegatinas. Aqui é colagem mesmo, né? Tem mais em relação à técnica. E no Brasil ficou o nome lambe-lambe pelo ato, né? Que você passa uma cola na parede, passa no verso do papel e passa por cima depois. E nada mais é o lambe-lambe do que o cartaz de rua. Então, provavelmente, né, a gente está muito acostumado a ver alguma propaganda, né, algum valor que é funcional. E o lambe-lambe é um valor artístico, né? É um cartaz que ele tá ali para te fazer sentir alguma coisa, refletir. Que tá na rua, mas também tá na galeria, porque você já fez, né, já participou de exposições em vários países, né, festivais de arte digital e urbana e feiras na Argentina, no Brasil, no Egito, na França, na Itália, no Líbano, e também costuma fazer projetos para grandes empresas, né? Você, enfim, tem esse trabalho comercial também. Sim, e eu acho que talvez seja essa um pouco a diferença do que é fazer uma arte que ela é lida, né, entre aspas, como urbana, né? É uma palavra até que eu desgosto um pouco, porque urbano é tudo aquilo que não tem muita categoria, né? Dança urbana, música urbana, e aí acabam colocando o selo urbana. Urbano não é ligado à cidade? Também, mas se você for considerar, por exemplo, a música urbana,
o que que seria, né, a música da cidade? Música é música, né? Então, normalmente, quando tem uma chancela de hip hop ou de rap, normalmente colocam um título urbano. Então, hoje em dia, eu prefiro até chamar que é arte pública, que tá ali, tá para todo mundo. E pode estar dentro da galeria, pode estar fora, pode estar num produto que uma empresa paga e você recebe ali um cartaz. E tem esse trânsito, né? O que acontece muito, né, de uma experiência como artista que faz trabalhos na rua é que ainda existe uma resistência da gente entrar num circuito mais tradicional de arte, por exemplo. Acredito até pela quantidade de tempo que existe, né, dessa função, assim. Se a gente vai pensar num pianista ou então no artista plástico, são profissões que têm, né, centenas, né, tem séculos, né, de caminhada. E a arte urbana, né, ou o grafite, como é mais conhecido, tem 70 anos de estrada. Então as pessoas que 70 não, tipo 50. Então as pessoas que começaram a fazer ainda estão ativas fazendo. Eu ia perguntar se tem relação com o grafite, com o spray. Total. São técnicas que permeiam, né, o que é arte pública. Então tem o pessoal que cola sticker, que é um adesivo, tem a galera do lambe. Dentro, né, do spray tem pessoas que fazem o que a gente chama de bombe, que são aquelas letras mais redondas. Tem o pessoal da pichação. Para quem faz trabalho na rua, tudo é arte pública, né? Tá dentro do grafite, que é aquela arte que você não pede autorização para fazer. E a street art é aquela que você tem uma parede ali delimitada para você fazer e tal. Então tem várias diferenças, nomenclaturas que eu acho que socialmente a gente ainda está aprendendo e não está preparado ainda. E é natural que ainda tenha, né, caminhos ainda mais lentos em relação à oportunidade de trabalho, em relação a esse tipo de arte dentro de uma instituição tradicional, e exposições e museus né, que abarcam arte lida como contemporânea, também trazerem a arte que é lida como urbana, né, para dentro desses espaços também. No teu caso, você usa o papel como ferramenta, né? Uma plataforma de expressão, vamos dizer assim. Sim. E você também usa isso a serviço de causas, no caso a ambiental. Isso é uma preocupação sua também no momento que a gente vive? Sim, assim, eu acho que dentro de tantas preocupações que a gente tem, né, no mundo que a gente vive, não tem como a gente esquecer, né, em relação ao meio ambiente, em relação ao espaço que a gente habita, né, e até o uso, né, dessa ferramenta do papel é menos nocivo, né, em relação a outras maneiras de se fazer arte na rua. Normalmente o que eu faço, inclusive com trabalhos, reciclar o papel que eu utilizo, e quando ele vai para uma tela, por exemplo, ele tem uma outra saída. Então na rua é uma coisa mais de imagem, né? Mais figurativo, e para a tela acaba sendo mais abstrato. Justamente eu reciclo tudo que teve na rua ali de resto de lambes meus, e vou lá e pego, reciclo esse papel e levo ele para a tela de uma outra maneira. Então eu tento fechar um ciclo, né, do trabalho e ser responsável com o meu próprio lixo, né, na verdade, né? E Legal. ressignificar isso. Você estava falando um pouco sobre a organização desse trabalho da street art, né? E aí você criou em 2016, se eu tô certa, a rede Lambes Brasil, que é o quê? É focada na promoção, na valorização desses artistas de rua? A Lambis Brasil é uma plataforma, ela nasceu justamente porque faltava um pouco de conexão entre os artistas de estados distintos, e faltava passagem de conhecimento. Então, existem pessoas que protegem muito, né, o conhecimento, como se aquilo fosse, de alguma maneira, prejudicar, e eu não vejo muito sentido. Eu penso de maneira oposta, assim, acho que quem divide multiplica mais. Então nasceu para falar sobre o que é Lambe para pessoas que têm interesse e não conhecem, como que você pode fazer, que por mais que seja simples, né, de aplicar, tem várias etapas que você tem que entender antes de sair para a rua e tentar colar alguma coisa. Entrevistar outros artistas, dar voz a artistas, por exemplo, das regiões do norte e do nordeste, que num eixo, né, brasileiro está muito focado em sul e sudeste. Então ele nasceu para fazer esse giro e essa plataforma, esse lugar de encontro em que as pessoas podem conhecer artistas, se informar, aprender um pouco sobre a técnica e passar adiante.
Que legal. Bom, a gente já começou nessa entrevista, então, hoje aqui a divulgar um pouco esse trabalho do Alberto Pereira, artista visual, comunicador, que veio aqui no estúdio da RFI. Muito obrigada pela tua entrevista Muito e obrigado. sucesso. Tchau, tchau.